Boa noite. Claro que, antes de tudo, agradecimento. Estou sabendo da sugestão de Margarida, mas agradecimento à instituição, em nome da presidenta, que Joventina soube fazer algo que eu reputo até da mais alta importância. Estava mostrando ela há um minuto atrás, essa revista, chama-se Em Aberto, é do MEC. Nós conseguimos publicar no MEC em 2013. Primeira vez que uma publicação oficial do MEC se refere a essa atividade. Certo? Ou seja, por algumas razões, algumas das quais nós poderemos conversar, a instituição brasileira ficou manietada e esse tema ficou, digamos, no devido lugar para essa instituição institucionalizada. Isso já é um fator de conversa, ou um pedaço da conversa. Me pareceu assim importante que a gente possa rapidamente verificar os antecedentes, histórico e contexto. Isso é mania de qualquer advogado, de algum historiador, jornalista. Como foi? Então, eu agreguei por que parou. E vamos tentar trabalhar um pouquinho para saber parou por quê. Por isso. Os ministérios da educação, depois da redemocratização, apenas um ministro, ex-ministro, Cristóvão Buarque, chamou para dialogar, chamou Paulo Freire para dialogar, apenas Cristóvão. E foi demitido, não por isso seguramente, mas foi demitido por telefone quando estava indo representar o Brasil numa reunião da Unesco na Ásia. Telefonaram para ele, que estava jantando em Portugal, onde tinha feito escala, dizendo que ele ia ser demitido. Estava para ser assinado a demissão dele, ele foi substituído por outro. Desde então, nenhum outro governo, estou falando da redemocratização para cá, nenhum outro ministro, nenhum outro governo, nenhum outro ministro tomou uma atitude diferente dos porquê, sobre os quais nós vamos falar. Rapidamente, ocorreu em 63, janeiro de 63, janeiro, fevereiro, março, abril. Mas começou, do ponto de vista preparação, em 62, governo Aloysio Alves. Aloysio fez algumas inovações, energia, telene, construções de habitação popular, coisas importantes como o CODEC, Conselho de Desenvolvimento, e uma série de outras coisas. Entre elas, ele entendeu, sim, também um início de método de família, ele entendeu que a educação fazia parte. E chamou para a secretária de Educação Calazans Fernandes, alguém com uma enorme capacidade de ação e com uma maior capacidade de invenção. Criatividade, inventividade. Eles dois são os principais responsáveis da ideia de que era preciso fazer algo de alfabetização, algo que seja diferente, algo com resultados, algo com custos compatíveis, certo? Custos compatíveis. O custo de um aluno de Angicos foi $72 por cabeça, certo? É bem menor do que o custo
semanal de um prisioneiro analfabeto que não foi para Angicos, certo? Em Angicos, em 62, votavam 700 eleitores. Após as 40 horas, 300 novos se inscreveram. Como é que ficou o cabresto eleitoral? Certo? Perguntado por que começado por Angicos, a Luísa respondeu: a responsabilidade é minha terra, eu quero mostrar que eu faço primeiro pelos meus, mas eu quero também passar um recado claro aos chefes políticos de que eu tenho essa coragem e que eles têm que ter também. Concretamente, quando eu fui conversar com a liderança política em Mossoró, para irmos para lá, o então líder político, olha bem, não foi com o prefeito. O Luiz tinha dito: vai conversar com a liderança política. Doutor Duarte. A liderança política me recebeu, eu jovem, tinha 22, 23 anos de idade. Ela me recebeu, abriu uma gaveta e disse: você vem falar sobre isso? Puxou um revólver, pôs em cima da mesa e disse: está aqui o que eu tenho para você e para vocês. Não entram aqui. O resto da história, eu ri, porque meu irmão mais velho, Luiz, tinha me presenteado um revólver muito mais bonito do que aquele. E eu, na minha inocência, disse: doutor, eu tenho um mais bonito, olha aqui. Pô, eu tenho outro em cima da mesa. O motorista saiu correndo, daqui a pouco vem meu irmão para dizer que é isso, vamos resolver isso. Eu fui embora, devolvi para a Luiz, não o revólver, mas o recado. E a Luiz, 2 ou 3 meses depois, pode ir. Mas está aí, fato concreto. O voto desligou. Talvez tenha ligado. Alô? Eu até nem preciso disso, eu acho. Você pode registrar, talvez precise. Para a gente não, mas para então, registrar. Alô? E agora? Tá, já? Então, um pouco, o que é que significa? João Goulart foi acusado de ter apoiado esse programa porque queria trazer 6 milhões de novos eleitores para o Brasil para ganhar as próximas eleições. Ok? Bom, eu digo, está aqui a herança. Na época, havia 40% da população identificada como analfabeto. Hoje, o IBGE diz que é 7% da população. É um enorme progresso. Ou seria um enorme progresso. Não é somente essa população analfabeta no Brasil. Porque o IBGE, por um artifício, não conta, isso desde a ditadura, não conta as crianças que foram expulsas da escola a partir dos 7 anos de idade. E existe uma expulsão, chama-se, o apelido é evasão, que é muito importante. Só vai ser contado como analfabeto depois dos 14 anos de idade, que é a idade obrigatória. Antes, o IBGE não tem a obrigação de procurar saber se é alfabetizado ou analfabeto. Confia que a escola está cuidando. Certo? Imaginem, nas escolas públicas, aí por esse interior e até pelas capitais, o número de crianças expulsas e que não são analfabetas pelo IBGE e demais consequências. Então, há uma mentira institucional herdada também porque não se respeita as normas da Unesco, que para identificar um analfabeto, o recenseador deve pedir para ler um bilhete, ou um trecho, e escrever um bilhete. Mas o recenseador, ninguém aqui teve um recenseador que fez essas perguntas, só pergunta: tem analfabeto aqui? Quantos são? A maior parte das famílias, por beijo ou por outra razão, diz: não, aqui nunca. Então, lá fora, mesmo se fosse 11 milhões, representa
o total da população de 3 países da Europa do Norte. Por exemplo, Suécia, Finlândia e Suíça. Suécia, Finlândia e Dinamarca. Desculpe o erro. O PIB deles representa mais ou menos a metade do PIB do Brasil. Ou seja, se essa população não fosse analfabeta, não tivesse fora de um esquema de produção, de contribuição ao crescimento do PIB, o nosso PIB poderia ser bem maior. Parou por quê? Porque alguém, e é muito estranho em português, alguém não existe no plural, né? Alguém preferiram se apropriar no que se chamaria concentração de riqueza, mesmo se o reverso da medalha é excluir da dignidade, do convívio, da dignidade humana, do saber, da cultura, etc, etc. Certo? Então, eu achei importante falar sobre as 40 horas de agir com esse contexto. Porque foi isso que a gente provou que podia não continuar acontecendo, e nós teríamos hoje, pelo menos, um PIB que seria provavelmente, segundo alguns cálculos, 3 vezes superior se toda essa população tivesse participado. Isso para mim é um dado chocante e provavelmente para você é a primeira vez que é trazido, porque ele é escondido esse dado. Certo? O que é que aconteceu com as independências, o fim da colonização antiga e tudo, a renovação da Unesco, a renovação da OIT, a renovação das Nações Unidas? Educação e analfabetismo passaram a ser percebidos como um fator de contribuição, não somente para a dignidade humana, mas um fator de contribuição para o desenvolvimento e para o crescimento da riqueza. No início dos anos 60, nós tínhamos ainda a herança de Getúlio Vargas na lembrança das pessoas, né? Depois a gente teve um pouco de problemas com Jânio Quadros, depois, para a posse, para o exercício do Jango, houve a grande seca do Nordeste, situações que pioraram a situação do analfabeto. A gente teve, por outro lado, universidades, partidos e outros em plena ebulição, o que marginalizava também cada vez mais o analfabeto. Mas o movimento estudantil, UNE, UBS e os independentes, além da reforma universitária, e o sindicalismo urbano e rural, fizeram que a questão do analfabetismo passasse a ser uma questão nacional. Quando eu era aqui estudante de Direito, com colegas aqui, eu me lembro, 2 ou 3 aqui presentes, inclusive Assis, da mesma série, da mesma classe, a UNE decidiu que nós deveríamos devolver privilégios que tinham recebido. Nós éramos 100 mil estudantes universitários no Brasil. 100 mil, com ensino de qualidade e gratuito. E a UNE desenvolveu campanhas de alfabetização e outras para fazer essa espécie de devolução. Mundo afora, o que é que aconteceu também nesse período? Os ecos da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, e aí grande sinal de alarme, que é uma das explicações do porquê, Cuba, em 59. E outros sinais de alarme favoráveis e negativos, a descolonização da África e da Ásia. Educação e analfabetismo passaram então a ser preocupação de governos e tema de discursos nas Nações Unidas, certo? Com alguns ecos no Brasil.
Aqui, aqueles países cujo PIB a gente pode invejar de longe, porque a gente marginalizou conscientemente uma população desse tamanho e a sua contribuição para o nosso próprio PIB. Rapidamente agora entrando em Angicos, essa é a primeira ficha na qual a gente começava o que nós chamamos de aula de cultura. O que eu estou vendo aí? Cada um está vendo. Cada um vai poder descrever de uma maneira diferente. Uma figura e uma série de objetos. Certo? Isso aqui era a primeira aula, a primeira noite das 40 horas. Durante 2 noites, nós discutíamos o que Paulo Freire chamou aula da cultura. Então, um homem e em torno alguns objetos, algumas coisas, até animais, certo? Pede para descrever o que é que você está vendo. Paulo Freire repetiu muitas vezes, não existe analfabeto oral no Brasil. Então, se você pede a um analfabeto que só não seja alfabetizado do ponto de vista das letras, ler e escrever, ele não é analfabeto oral. Ele é capaz de fazer essa descrição com muito mais riqueza até do que eu sou capaz. Quando perguntado o que é isso, vem naturalmente também a descrição. E acrescentam eles, porque aí já são perguntados especificamente. Na ficha anterior, a gente viu quais eram os objetos da natureza e a gente viu o que eles aprenderam, a gente aprendeu naquela noite, na primeira noite, objetos da cultura, ou seja, criados pelo homem, transformados pelo homem, objetos da cultura e objetos da natureza, certo? Objeto da cultura, objeto da natureza. Aqui, o mais reconhecidamente na época, talvez ainda hoje, como menos letrado dentre os brasileiros, é o índio. Ainda assim, quando perguntado, o pessoal identifica objetos da cultura. A flecha, alguém criou. Antes da flecha, eles são capazes, os analfabetos, de desenhar da flecha, matava o passarinho correndo atrás. Depois com a pedra, depois com a lança, e depois com arco e flecha, certo? Cultura. Arco também cultura. A pena que está vestido na cabeça, de repente, de objeto da natureza passou a ser objeto de cultura, porque já para exercer outras funções. O debate vai ocorrendo, se compara os dois caçadores, certo? E, naturalmente, no debate aparece o limite. Porque parou na espingarda ou no fuzil pescar, caçar. Ainda que em Angicos, essa ficha foi muito objeto de riso, porque, pelo menos em Angicos, ninguém caça porco com espingarda. Certo? Mas isso é tema de debate e já em si é excelente. E aqui, na comparação, o que é que diferiu o caçador de arma com pólvora do índio? Um estágio cultural, criação, mais criação diferenciada. E por que aqui continua assim? Excelente debate. Diferença do homem que cria, transforma o mundo em função das suas necessidades e sua habilidade. E o mais agora é muito fácil. Porque para entrar na alfabetização, Paulo Freire entendeu, sugeriu e entendeu que era preciso uma metodologia que utilize as palavras do dia a dia das pessoas, os conhecimentos do dia a dia das pessoas,
E esse aqui, por exemplo, é o que se usou em Brasília. Certo? É o que se usou em Brasília. As palavras habituais em Brasília, já há uma evolução, em vez de ser um homem só, já é um casal, porque o mundo real é assim, e uma série de outros aperfeiçoamentos. No essencial, a aula de cultura tinha um objetivo. Há um artigo muito bom de Osmar Fávero. Ele chamou de O Ovo de Colombo. Aula de cultura para Paulo Freire tem o objetivo de quebrar a passividade. Mais adiante ele chamou isso Pedagogia do Oprimido, num livro, mostrando que o homem analfabeto tem tendência, e na maioria das vezes é o que acontece, a viver como um subordinado. Dizer sim, senhor, dizer amém, com muita facilidade, e raramente bater o pé e dizer, defender a sua dignidade e tudo mais. Então, a aula de cultura permite esse passo gigantesco para que o homem se assuma como homem criador, transformador da natureza, por razões dele e de sua família. Então, não é mágica, não, é um caminho intelectual que é feito ao longo de um debate cientificamente refletido, pensado, e a gente vê a olhos vistos. Eu perguntei a um aluno na segunda noite, seu Manuelzinho, mais velho do que eu, Manuelzinho aprendeu alguma coisa e disse, doutor, para falar a verdade, não. Me recordei algumas coisas que a memória já tinha enterrado. Memória interna para quê? Para não estar vivendo constantemente em conflito. Isso foi estudado. Paulo Freire pegou isso em parte de alguns autores, mas em grande parte de Albert Memmi, que era um marroquino que estudou a colonização francesa lá na África do Norte, e de Frantz Fanon, que os dois estudaram muito essa questão da dominação do dono das mentes, do dono das pessoas, do dono das propriedades. E então, os donos que ele denunciava eram os colonizadores, eram as igrejas, entende? Etc, etc. Estou resumindo, porque a gente prefere que ele fique mais tempo para debate. Aqui é como se passou na prática para a alfabetização. Valquíria vai assumir essa continuidade. Eu tinha querido fazer essa abertura, tipo assim, provocação, mas eu não queria deixar de citar que concomitantemente ocorreram, não com a mesma metodologia e nem com os mesmos objetivos totais, ocorreram, criado em Natal em 58, o MEB, através da Rádio Rural, criado em 61 em Natal, o Pé no Chão também se aprende a ler, através da Prefeitura, e criado em Pernambuco, um pouco mais assim, 62, 58, entre 58 e 60, o MCP, Movimento de Cultura Popular. Ou seja, não é uma atividade única, ela é atividade única enquanto metodologia, enquanto fundamentos, enquanto ovo de Colombo e outras coisas. Eu mencionei aqui o Calazans e o Aloysio, deveria mencionar também a Sudene e o MEC, como dirigente da Sudene, entendendo isso aí e apoiando o Celso Furtado e seu auxiliar direto, Nailton Santos, irmão de Milton Santos, baiano, porque
Um outro parceiro, no caso, só para o Rio Grande do Norte, foi a Aliança para o Progresso, do Kennedy. O Kennedy assumiu e decidiu que podia fazer alguma coisa pela América Latina. E pela América Latina, numa perspectiva de libertação dos oprimidos. Claro que a linguagem dele era outra. Só que sonhou com isso, mas o Pentágono, que é um outro pedaço do poder, não aceitou. Certo? E então, a Aliança para o Progresso, rapidamente aqui, passou um acordo conosco, com o governo Luiz Alves, mas rapidamente isso foi sabotado voluntariamente. Existem escritos pelo Pentágono. O Vernon Walters, que era adido militar do Lincoln Gordon, que era embaixador, o Vernon Walters escreveu: parem com essa Liga Camponesa, parem com Julião, parem com tais e tais lideranças, parem com isso, parem com aquilo, porque se o Brasil continuar nessa linha, não será uma segunda Cuba, não será uma segunda China pelo seu tamanho. Então, cuidado. Eu termino por aqui para que a gente possa depois conversar um pouco sobre o porquê, mas acho que já trouxe elementos suficientes para isso. Ok, Boa noite, eu cumprimento a todos, e especialmente a presidente do Instituto Histórico, a doutora Joventina Simões, que nos convidou para virmos aqui e apresentar essa experiência de ter corrido depois de tantos anos. Então, muito obrigada. Na verdade, estar aqui hoje falando mais uma vez sobre a experiência de Angicos me faz voltar a um tempo. São 60 anos, é muito tempo, mas todas as vezes que eu me reporto para falar sobre este assunto, volta toda aquela emoção, toda aquela experiência vivida naquele momento, porque a memória afetiva é a que fica. Se fosse um trabalho técnico, somente, seguramente não teríamos mais nem emoção em falar nisto. Mas todas as vezes que eu chego a Angicos e me reencontro com aquele local e vejo que crianças hoje vivem um momento tão respeitoso quanto os alunos que nos acolheram na época, é porque eles souberam perpetuar a experiência. É uma coisa impressionante. Eu estou dizendo a vocês uma coisa que fica difícil de vocês perceberem. Mas quando se chega lá, a experiência é como se tivesse acontecido a semana passada. Então, isso todas as vezes me emociona muito. E agora, mesmo vindo depois de tanto tempo, a uma instituição como esta, eu procuro, para poder falar, trazer a emoção que me motivou a participar dessa experiência. E eu me lembro, todas as vezes que falo nisso, de Paulo Freire, que ele dizia muito: ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta, todos os homens só se libertam em comunhão. E o que fizemos lá? Fomos viver em comunhão. Na verdade, o grupo que se deslocou para Angicos viveu aqueles momentos de uma forma tão inteira, tão entregue, que hoje eu falo como se estivesse vivido ontem. E nisso eu digo, quem eram aqueles alunos, quem eram aquelas pessoas que se deslocaram para lá? Nós éramos estudantes, alguns da Faculdade de Direito. Na época, a universidade não existia o campus ainda. Faculdade de Direito, cada um funcionava na sua unidade. Então, era serviço social, odontologia, farmácia, direito, filosofia, 2 secundaristas. E fomos treinados por Paulo Freire e sua equipe da Secretaria da Educação de Pernambuco.
Por que isso aconteceu? Porque Marcos Guerra, na época presidente da UEF, da União Estadual dos Estudantes, liderava um movimento como todo momento que se viveu. Eu aqui tem até o testemunho de Margarida Pizzeril, que toda a universidade, todos os cursos funcionavam com um interesse extraordinariamente diferente do que se vê hoje. Como era que viviam os estudantes da época? Nós tínhamos um compromisso muito forte com a questão social que estaria a nos esperar lá fora quando estivéssemos concluído o nosso curso. Então, era uma responsabilidade muito grande, porque nós dizíamos uns aos outros: nós recebemos de graça e temos que dar de graça o que de graça recebemos. E nisso nós participávamos permanentemente de seminários, de simpósios, de fóruns, em que todo o tempo nós éramos discutindo a realidade brasileira, educacional, social, política, econômica. Então, nós vivíamos realmente integrados nisso. E tínhamos muitos movimentos cristãos de Jaque, Juque, Jeque. Todo esse pessoal se inspirava, por exemplo, nos ensinamentos cristãos preconizados pelo Concílio Vaticano II, em que João 23 dizia que isso tudo era motivado para que se reconhecesse que só se conquista a paz através de uma prática de justiça social, de justiça na sua amplitude. E então você veja que era muito sério isso para a gente levava muito em consideração. Eu já comecei a me emocionar. Então, vou tentar ir adiante. Era muito sério para a gente. E nós fomos treinados, na época, a convite de Marcos, que reuniu uma série de estudantes, como eu já falei, de diversos cursos. Inclusive, agora mesmo saiu o doutor Dalto, que é médico, veio dizer que a irmã, que tem 87 anos, não pôde comparecer, mas ela fazia parte da equipe. Então, nós nos deslocamos fomos os primeiros treinados na Faculdade de Direito, quando vários profissionais deslocados de Recife e vieram discutir conosco justamente essa realidade, a realidade da educação, a realidade política, a realidade econômica, com dados, com levantamento, e havia aquele compromisso que a gente trabalhasse. E nós pensávamos que quando deixássemos este mundo, ia deixar o mundo bem melhor. Porque do jeito que a gente ia, disse, isso aqui a gente vai consertar tudo. Então, quando eu olho para trás assim, nem quero pensar. Sim, mas depois desse treinamento, além desse aspecto, por que essa politização? Por quê? Porque nós iríamos trabalhar com pessoas analfabetas, mas que tinham experiência e precisavam se descobrir, desenvolver uma atitude crítica para se descobrir no seu valor humano, social, político. E também tivemos as aulas do método para que nós conseguíssemos implantar. Só que ele dizia muito: esse método não está pronto, vocês, dessa experiência piloto, vocês é que vão dar o acabamento dele. Então fiquem à vontade. E todas as vezes que ele se dirigia para Angicos e conversava conosco, era sempre recebendo muito as opiniões e as mudanças que nós havíamos feito. Então, depois desse treinamento, nós nos deslocamos para Angicos e lá nos dividíamos em duplas e fomos percorrer toda aquela periferia. Uma pobreza enorme, uma seca muito grande. E esse povo era um alto-falante colocado numa viatura, anunciando que tinha um grupo de estudantes universitários que iam trazer uma novidade para a cidade, e eles prestassem atenção e tudo. Quando nós chegávamos, eles ficavam um pouco escabriados, mas logo eles sentiam a energia da sinceridade e dos nossos propósitos. E começávamos a conversar para poder fazermos o levantamento do universo vocabular deles, a fim de formarmos as palavras geradoras que iríamos trabalhar com elas. E eu me lembro que a gente tinha um poema de José Praxedes,
que servia muito de motivação, não só para eles, mas para a gente também. O poema era um analfabeto, que dizia assim na primeira estrofe: patrãozinho, se assente aqui nessa raiz de aroeira para ouvir a triste história de Zé Vicente Ferreira. Essa história, seu moço, é muito triste, patrão. Tem a tristeza do touro que berra cheirando o chão no lugar que derramaram o sangue do seu irmão. Mas a razão dessa tristeza eu posso então lhe dizer, que é porque meus olhos têm luz, mas a luz não dá para ver o segredo das escritas de tanta letra bonita do povo que sabe ler. Olha, isto causava um rebuliço. E tinha mais uma história que se contava, que uma pessoa pegou um analfabeto e para ironizá-lo, fazer com que galhofa, fez um bilhete dizendo: esse burro vai à sua casa, e manda ele à frente. Como ele não sabia ler, saiu de casa em casa. Não, agora você entrega seu fulano de tal. Não, agora vai à mercearia de não sei quem. Agora vai à farmácia. Lá para as tantas, uma pessoa com pena disse: olha, você sabe por que você ainda não parou em canto nenhum? Não, ainda não sei. Porque esse bilhete está dizendo isto. Então, foi aquela lástima para a pessoa. E quando a gente contava essa história, então eles se abriam e conversavam. E dessa conversa era interminável. Porque as pessoas, a princípio, no interior, você veja bem, são 60 anos atrás. Mas eles conseguiam descobrir que aquilo tinha um cheiro de coisa boa. E assim fizemos o levantamento do universo vocabular, que as palavras todas selecionadas, que nós fizemos de mais de 400 palavras, foram selecionadas pela equipe de Recife, e eles fizeram o agrupamento das várias sílabas, chamadas depois por eles de tijolinhos, em várias palavras. Pelota, salina, trabalho, chique-chique, chibanca, para contemplar todas as sílabas. E então, depois dessa preparação, recebemos da Aliança para o Progresso, através do CECERN, que tinha uma área de construção escolar e uma área de móveis também, tudo financiado pela Aliança para o Progresso. E então, com essas foram confeccionados os slides, porque, por exemplo, meu projetor era um projetor a gás, porque eu trabalhei numa casa de um senhor, dono de uma propriedade, que apesar de ser muito político, ele ouvia todos os debates, todas as críticas que se fazia, mas ele, em momento nenhum, ele interferiu. Ele achava até positivo. E a minha aula era nessa sala, com uma lâmpada Coleman, porque não tinha energia elétrica, e meus alunos, nós iniciamos o processo após a apresentação da aula de cultura, que é justamente uma ruptura com o sistema antigo, em que você não vai ensinar, mas você vai fazer com que a pessoa desperte a sua vontade para querer aprender. E ele mesmo vai conseguindo os meios dele para descobrir como é que ele aprende. E nós fazíamos isso todas as noites, passávamos as manhãs todas avaliando o trabalho que fizemos na noite anterior e fomos levando dia após dia. Depois da aula de cultura, que surpreendeu, porque foi um campo que abriu para que eles falassem, e desenvolveu uma atitude crítica. Então, aqueles que eram bem encolhidos, depois começaram a falar, falavam até demais. E então, começamos o processo da alfabetização. E, como eu disse, o processo era sempre com base nas escolhas deles. Uma palavra por palavra, eles mesmos descobriam como solucionar. Porque alfabetizar com as sílabas mais simples, ninguém dizia mais o B com A, beabá. Não, já apresentava a palavra pelota, que foi a primeira, então a família do Bá, a família do Lá e a família do Tá. E já poderíamos começar a fazer algumas palavras. Uns descobriam, outros tinham muitas dificuldades, mas tinha horas que eles descobriam uma palavra que não existia. Mas aí ele dizia, como já estava se sentindo criador, participante, ele dizia: essa palavra não existe, mas vai existir.
E a partir disto, a gente começava a dizer que isso é como a vida, que cria inúmeras possibilidades, seja qual for o motivo, o momento que a gente viva. Quer seja um motivo de muita satisfação, de plenitude e motivo de muitos desafios. Que é para poder também a gente fazer com que eles raciocinassem que a vida é múltipla e que precisa que a toda hora a gente esteja recriando. E quando eles não vinham à aula, eu ia até a casa deles e perguntava o porquê. É porque eu estou cansado, às vezes é porque tem alguém doente, mas imediatamente, só a presença da gente, porque a gente desenvolveu com eles uma afetividade muito grande. Nós não trabalhávamos de professor para aluno, nós não chamávamos nem que a gente era professor, nós éramos o integrante, aquela pessoa que estava com eles ali. E outra coisa, para uma pessoa daquela época, um estudante universitário de direito, de medicina, de farmácia, de filosofia, isso era uma maravilha, porque uma pessoa que ele achava importante, chegava para dar atenção a eles e mostrar do valor humano, social e político que eles tinham. E aí começávamos apresentando as várias sílabas e tal. Mas quando chegava a parte mais complicada, por exemplo, dos consoantes, do S dobrado, do R dobrado, surpreendentemente, eles ensinavam para a gente como era que ia ser. Por exemplo, a palavra carro. Aí, por que 2 R's? Né? Aí, um dizia, amaciou a palavra. O carro amaciou a palavra. Se eu tiro um R, fica caro. Caro já é raspado. Então, quando se dizia, essa palavra é raspada ou é amaciada? Ela é amaciada, então já é 2 R. Se ela é raspada, ela é de 1, é caro. E aí eles iam descobrindo, não é? E o CH, eu me lembro que o CH, ele disse, uma mulher chegou e disse, isso se parece com o chiado da chinela. Bom, esse chiado da chinela, essa palavra é com o chiado da chinela, ou para saber se era com o X de chique-chique. Vocês vejam que eles foram, eles mesmos, construindo soluções que iam sendo apresentadas no decorrer do percurso do processo. Isso foi, nós fizemos o H mudo, por exemplo, de homem. Isso é surdo, é como fulano, é surdo e mudo. Eu tinha um aluno que ele ouvia pouco, e ele dizia que ele era surdo e mudo. E ele tinha 14 anos, ele era um pouco retardado. Ele realmente não tinha muita condição de aprender. Mas na minha turma teve um fenômeno bem interessante, que foi seu Francisco, seu Severino e Dona Francisca, tinham uma filha de 6 anos, e ele não tinha com quem deixar. E ele levava e perguntava se podia deixar ela no colo, e ela ficava. E ele estudava e perguntava e falava, porque era todo o tempo participativo. Aí um dia eu fiz uma pergunta, no qual escrevi uma palavra, aí eu disse, que palavra é essa? Quem primeiro respondeu foi ela. Aí todo mundo se surpreendeu. Como? Perguntei outra coisa, ela disse. Então nem os pais sabiam que ela havia aprendido, e ela tinha 6 anos. O que é interessante é que essa menina se entusiasmou tanto que ela cresceu, fez pedagogia e aplicou o método Eneide. Ela, por sinal, está uma pessoa bem doente, eu não estive com ela dessa última vez, mas ela realmente incorporou aquilo como um valor profundo e disse, eu quero ser como a senhora, eu vou ser professora. E isto foi vivido de uma forma tão intensamente que ainda hoje eu falo, quero dizer, com a maior naturalidade, porque incorporei ao longo de muito tempo. E a partir dessas apresentações que eles faziam, fazíamos alguns ensaios de dramatização, eles participavam, eles tinham uma disponibilidade enorme para participar, o que a gente achava que não teria com tanta facilidade. E eles incorporaram a figura de Paulo Freire como um ser absolutamente quase divino. Viu? E quando a gente dizia que esse projeto, logo eles começaram a pedir, nós vamos querer, quando terminar, que houve com as 40 horas, aplicamos os testes,
né, para eles escreverem, fazerem frases. Tinha ditado e tinha escrito de outras palavras e múltipla escolha. Eles fizeram. Eles queriam prosseguir, uma nova etapa. Então, com essa nova etapa, foi prometido a eles que se faria um estudo para dar continuidade. Foi quando a gente terminou, foi encerrado com uma grande festa, inclusive com a presença do presidente, então, muitos políticos. E outra coisa, eles não notavam que tivesse só a intenção de aprender para poder votar, não. Eles tinham muita vergonha porque tinham que botar o dedo. Eles diziam mesmo que estavam querendo aprender a ler, que era muito vergonhoso não saber ler e não ter que colocar o dedo. E depois desse processo que terminou, né, que, como a gente viu, foram alfabetizados cerca de 300 pessoas, não foi mal? Umas 300 pessoas. Ainda hoje, quando chego lá, eu tenho ainda alguns alunos vivos que Marcos brinca e diz: Valdir, por que é que seus alunos foram os únicos que viveram, que os outros já desapareceram, já morreram? Porque toda vez que chega, ele diz: você foi aluno de quem? Eu fui aluno da professora Valquíria. Pronto. Então, olha, quando eu cheguei ultimamente lá, foi uma festa tão grande que eles não deixam a gente sossegar, não. Tem que tirar foto com tudo, traz o filho, traz o neto, traz o bisneto, e é aquele converseiro grande, viu? Então nisso você vê que algo que aconteceu, a presença da UFESA lá é sensacional. Os estudantes de pedagogia, eles desenvolvem trabalhos, criam grupo de estudo, fazem fóruns. Recebi, uma semana atrás, eles me mandam dizendo que fizeram uma peça e que fulana de tal foi quem fez meu papel, né? Fulana foi quem fez o papel da senhora. Olha, agora é fulana que quer fazer o papel da senhora, tá certo. Então isso é uma gratificação muito grande para o coração da gente, porque sabe que a gente plantou uma semente que frutificou, né, que deu muito alento na época às pessoas e que dá continuidade, porque eu vi meninos de 14 anos fazendo maiores elogios ao método numa cerimônia que houve lá no palco. Ele disse uma poesia e depois eles falam como se tivesse acontecido há pouco. E então Angicos teve esse mérito, eles têm a condição de perpetuar isso na memória das pessoas, né? E eles ficam muito contentes quando eu digo que ao longo desse tempo fui muito procurada por pessoas que fazem mestrado, doutorado, pessoas da Itália, de Portugal, e que durante, eu vi numa revista Educação e Vídeo, escrita até por Elizabeth Sanderman e Simone Lira, que em 1997 já existia mais de 3 mil títulos de estudo sobre o método Paulo Freire com a experiência de Angicos. Então eu acho que também isso dá muita força a eles para eles saberem que aquilo foi algo que eles foram premiados no estado todinho para participar. Sim. Assim. Então eu digo a vocês, realmente o tempo está escasso, mas vocês devem ter notado que relembrar aquele momento, para mim, dá uma força muito grande, no sentido de saber que participamos de algo e podemos dar o melhor da época que a gente podia fazer, que era a época da nossa juventude. Nós éramos muito novos, eu fazia o 4º ano de Direito, né? E por isso que eu gosto muito de lembrar que cumprir o dever. A gente tinha era imbuído de um propósito de nós estamos cumprindo um dever, de retribuir aquilo que recebemos de graça. E eu me lembro de uma coisa que agora disse que eu acho muito bonito. Eu dormi e sonhei que a vida era alegria. Acordei e descobri que a vida era obrigação. Mas trabalhei e cumpri minha obrigação. E com isto a vida se transformou para mim em grande alegria. Então, obrigada. Era isso que eu dizia para vocês.
Se alguém tiver algum questionamento a fazer, vou aproveitar o momento. O professor Marcos, a professora Valquíria estão aqui para poder elucidar todas as nossas curiosidades. E também dizer que no blog do Instituto tem uma belíssima entrevista que foi feita com o sócio Marcos Guerra sobre as 40 horas de Angicos. Jojó, eu quero dar uma palavra. Tudo bem? Vai lá. Você também? Primeiro eu quero parabenizar Marcos e Valquíria, que mexeram num assunto que eu tenho verdadeira paixão. Eu fui aluna do último curso que houve e não cheguei a campo porque aconteceu o maldito golpe. Escapei de ser presa, porque a maioria foi presa. Mas eu tenho verdadeira paixão por esse trabalho do mestre Paulo Freire. E eu não consigo entender como um país de analfabeto como o Brasil não utiliza esse método aqui, ali e acolá. Quando fez 50 anos desse trabalho, Marcos foi convidado por várias cidades do Brasil para fazer palestra. Quer dizer que então sabe-se do valor. Sabe-se do valor. E por que isso não se perpetua? E por que não há interesse? Onde está? O que podemos fazer? É uma reflexão. O que podemos fazer para, usando a expressão que nem cabe aí, mas é a que me vem, que se desenterre de uma vez algo tão belo, tão caro, tão rico, tão importante e que seja aplicado no Brasil. Nós chegamos a pensar, Marcos, eu e mais algumas pessoas, em aplicar esse método para as pessoas com síndrome de Down que não conseguiram se alfabetizar. Mas aí a gente esbarrou em alguns problemas, que seriam, nós não queríamos também uma escola especial. A gente trabalha com a síndrome de Down, com todas as deficiências, na linha da inclusão. Então, chegou um momento que houve um impasse, né, Marcos? A gente não conseguiu ir adiante. A gente até chamava Alfa-Down, né? Então, eu faço um apelo a todos que estejam aqui, lamento que não esteja isso repleto de gente, porque esse é um tema que deve interessar a todo cidadão, não é só a professor, é a todo cidadão. E eu faço um apelo para que isso seja mais divulgado e que vocês sejam convidados para ir às universidades, às faculdades, às escolas, e que isso possa, esse bloco bonito possa ser posto na rua. Era isso. E parabéns mais uma vez. Eu morro de emoção, Valquíria, eu não cheguei aí, fiz o curso, não fui, fiquei muito frustrada. Mas eu morro de emoção junto com vocês, porque eu sou fã número 13, vocês são 22, eu sou a 13. Eu quero falar aqui mesmo, só para parabenizar vocês e dizer a Valquíria que é um tema de tanta sensibilidade que não tem como não se emocionar. Então eu entendo a sua emoção e a sua memória, que é um lugar, são essas memórias que fazem a vida valer a pena. Que outras a gente pode ter se não essas? É a memória que trata o ser humano com dignidade, que quer promover o ser humano, quer fazer o ser humano ter o seu lugar, seja como for, e a vida só vale por isso. Então vamos viver a utopia, Margarida, que é de você. Vamos viver a utopia dessa coisa seguir, porque o Brasil precisa, o nosso Nordeste precisa. Por fim, eu queria lembrar, vocês dois falaram tanto em justiça social, você mais, mas lembrar Dom Helder. Dom Helder lutou tanto por isso. Eu sou pernambucana. E como eu acompanhei a luta de Dom Helder, vivendo humildemente, saí
Paulo foi viver pobremente, junto do povo humilde que ele acreditava que merecia ter dignidade. Então vamos continuar lutando. A vida é isso, a utopia e a luta. Eu quero pedir uma coisa com relação à justiça social, e eu esqueci de dizer, por exemplo, que os momentos mais bonitos do Centro quando chegou foi quando a gente mostrou para eles a Constituição de 46, no artigo 145, que dizia que o trabalho é uma obrigação social e que deve ser remunerado para proporcionar à pessoa uma vida digna. E depois o artigo 155, 57, 58, que falava sobre a legislação que protegia o empregado com relação à remuneração, repouso semanal remunerado, sindicalização, direito de greve, férias, um salário digno, salário de desemprego, auxílio à maternidade e à velhice. Então eles se emocionaram demais porque eles viram que a Constituição dizia e não havia uma forma de operacionalizar. Não, eu gostaria apenas de justificar porque nós não temos a casa cheia hoje. Isso é um fenômeno que ocorre aqui. Quando chove, a casa é vazia. Hoje, para mim, está lotada com chuva. Bom, boa noite a todos e todas. Sou professora Marcúcia Paiva e trabalho muito com o movimento de educação popular. Eu tenho sempre, há muitos anos que agora eu me aposentei, né? Mas que eu vinha, que eu trabalhava não só com a Paulo Freire, mas também com o BEB, a Escola Radiofônica e a Campanha do Pé no Chão, também se aprende a ler. Então, no contexto da época, né, tinha isso, né? Aqui no Rio Grande do Norte, e uma luta muito grande entre Aloysio Alves e Djalma Maranhão, né? Então, Aloysio Alves representava o populismo mais à direita, digamos assim, e Djalma Maranhão mais à esquerda. Então, quem estava do lado de Djalma ficava na campanha do Pé no Chão, também se aprende a ler. Né? No caso de Angicos, foi um fenômeno diferente, né, como vocês fizeram aqui, é meio obscuro, mas muita coisa já veio à tona, mas ainda tem muitas coisas que precisam ser recuperadas. Por exemplo, a história ter sido financiada pela Aliança para o Progresso, eu vim saber muito depois. Um pessoal da matemática que estava estudando, até uma professora de São Paulo que morava aqui, que estava estudando o ensino da matemática no MEC. E foi como descobriu que Antigo tinha sido financiado pela Aliança para o Progresso, que isso era um pecado, 7 capitais. Que a Aliança para o Progresso representava uma espada em cima da cabeça da gente, porque era os Estados Unidos colocando o dedo aqui. Gente, olha, sinceramente, eu estou lendo um Steve Bannon, não sei mais um livro sobre a verdadeira história dos Estados Unidos, chega a arrepia de ver o que eles fazem. Realmente mata para valer, só é querer. E esse matar figurado, matar a cultura das outras pessoas, é comum. Então, tinha também as escolas radiofônicas do Dom Eugênio Salles, aqui. Assis participou, né, Assis? Que tudo que tem nas escolas radiofônicas, aliás, tudo que tem em Paulo Freire, a escola radiofônica já fazia. A escola já fazia. Ensino à distância, tinha a conscientização, tinha as palavras geradoras, com outros nomes. Eu acho que eu tinha vontade de fazer, ainda penso, de fazer um estudo que visse tudo isso, porque é como se fosse uma coisa contaminando outras, sabe? Quer dizer, as escolas radiofônicas começaram primeiro, em 1958. O BEB em 61, Campanha de Pé no Chão em 61 também, e Paulo Freire em 63. Tá? Tem um livro organizado por Paulo Rosas, que é daqui de Natal, mas que morava em Recife, que ele pega depoimento de pessoas só em cima de Paulo Freire, depois Paulo Freire morreu. E tem um depoimento lá muito interessante, que mostra essa construção, que na verdade não é só a alfabetização, é um problema político muito forte que tem por trás. Né? Muito, muito forte, porque quem não sabe é muito mais fácil de ser enganado. Né? Então, por exemplo, as escolas radiofônicas, elas já era MEC, eu acho, que teve um programa chamado de conscientização, que passou o ano todinho, no ano de eleição,
A Rádio Rural, que foi conseguida por isso, né, Emissora de Educação Rural, foi conseguida para fazer a alfabetização, dizia assim: voto não se vende, liberdade não se compra. Consciência não se compra, aliás. Voto não se vende, liberdade não se compra. Consciência não se compra. Isso era feito diariamente. Diariamente. Então, isso muito antes de Paulo Freire. Então já existia assim a conscientização também levada a sabe? É uma coisa que eu gostaria muito de estudar melhor, para compreender melhor, tá? Porque, de fato, ele sempre dizia, eu não criei um método, eu apenas sistematizei as coisas que existiam. Aí foi aquele Carlos Brandão que inventou o método Paulo Freire, naquele livrinho de tudo é... Mas não existia isso. Se você perguntar qual é o método do Paulo Freire, não tem, não existe. São coisas, são temas que ele traz e sistematiza. Porque também, Djalma Maranhão aqui, também fez muito isso, inclusive Paulo Freire, o sistema Paulo Freire chegou até ir às quintas também. Agora das quintas eu não sei nada. Conceição Spinelli, minha amiga de infância, ciência. É uma discussão tão boa que não devia ter nem microfone, que a gente fica nervoso. Fala assim, microfone. Fica aqui perto da minha amiga, ver se eu não fico nervosa. Marcos levantou alguns pontos, eu acho incrível estar aqui ouvindo Marco Guerra. Desculpa, esqueci de elogiar você também. Queria que eu não essa é a emoção, né? Eu também ando meio emocionada. Eu estou tentando fechar um livro sobre a história da educação no Rio Grande do Norte, no governo de Aloysio Alves. E essa história, se a aliança financiou a campanha, se não financiou, essa coisa está muito mexida. Eu estava mexendo com Calazans Fernandes, lendo o livro de Calazans Fernandes, e o nome método, segundo Calazans, foi a arrumação que eles tiveram naquele momento em que Odilon Ribeiro Coutinho, né, junto com o pessoal de Paulo Freire, que ele tinha sido contemporâneo de Paulo Freire na Faculdade de Direito, né, eles tentavam isso. Aloysio Alves, na avidez, naquela coisa louca que era frenesi de Aloysio Alves governando esse estado, derruba toda a história dessa cidade. Aloysio queria um método rápido. Aloysio queria a todo custo. Fazer frente a Djalma Maranhão. Também, a gente também. Agora eu acho que o método, ele está meio distante de Djalma. Havia uma ebulição política nesse estado, não é? Diziam as duas facções, eu sei. Eu sei, mas deixa eu defender a minha tese. Bom, o interessante é que a gente, nessa tentativa de resgatar a história da educação no Rio Grande do Norte, a gente se depara com tanta coisa que a gente nem pensa. Eu já conversei com o Marcos sobre eu fiz uma entrevista com a Aloysio Alves, e que a Aloysio fala sobre o método, que Marcos ficou louco. Que raiva? Ódio. Aloysio me disse com todas as palavras que as palavras geradoras tinham sido modificadas por Hélio Galvão. Ele era muito amigo na época. Isso eu não vou colocar no meu livro por hipótese nenhuma, porque não existe, não sei por que Aloysio, bem jovem ainda, era ministro de Zé Sarney, da administração, acho que era Zé Sarney, chegou para mim e colocou aquilo. Acho que ele se empolgou com o método. É para dar o toque pessoal dele. Ele disse, aí eu já conversei com o Marcos, disse, foi delírio. Veja só. É da integração. Mas o método... Primeiro foi a administração. É que, inclusive, já tem uma aluna minha que defendeu o doutorado agora, que ela pesquisou nos Estados Unidos, e o que encontrou lá foi que ela não estava prestando conta. História não é verdade. Não é verdade. Pelo amor de Deus. Nós não vamos voltar. Não vou polemizar agora não. Aí não Quero
4 pessoas para falar. Pelo amor de Deus. Marca um novo debate, presidente. Não, eu só Nova quero quinta dizer- cultural, pode tudo. Não, eu acho que pode ter uma quinta sobre. Não, eu acho que seria interessante uma quinta sobre as escolas radiofônicas. De volta para o futuro. Uma coisa que eu quero dizer é que havia a pressão do Pentágono. Aloysio é considerado em alguns momentos a ilha da sanidade mental, que tinha a confiança da Aliança para o Progresso. Não era só Luiz que queria um método rápido, não. O medo de Julião, o medo das ligas, o medo da cubanização do Nordeste. Havia um medo tamanho. 1935, o fantasma do Já Alto vinha, era um fantasma horrível. 61 também teve uma E a alfabetização Luísio do Alves, povo. a Luísio Alves, eu não vou nem mexer muito com a Luísio Alves Pedir jaumistas, E eu sei que o método, ele não para, não é de paraquedas que ele está aqui. Ele é consentido pelos Estados Unidos, ele é duvidado e pressionado pelo Pentágono, pelas duas forças grandes dos Eu Estados vou Unidos. tomar a liberdade de responder um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é uma ocasião histórica, viu? No Instituto Histórico. Então, mas pode falar. Certo. Quando Marco Guerra terminou uma aula em Angicos, Ana Terra, a filha de Calazans, que escreveu sobre o método, né? Complementando o livro de Calazans, aí na janela da casa, do local onde Marco tinha terminado de falar sobre carro, pneus, Firestone, era uma aula de cultura. E um dos alunos dizia: carro nós não usa, nós só come poeira. E tinha olheiros da Osaire, da Aliança, e olheiros, o cara estava lá, era tão grande o gringo que estava lá, que estava encostado na janela da sala de aula de Marco e disse: é perigoso. Não sei se foi a Marco ou se foi alguém que ele disse que era perigoso o rumo das conversas que estavam sendo tomadas nas aulas. E tem um outro episódio que eu vou fechar por aqui, de John Dionis, que era um repórter do New York Times, e ele dizia, alertava os americanos de que era perigoso o que estava se fazendo em Angicos. No dia da posse, da conclusão do curso, Humberto de Alencar Castelo Branco, que era ministro do 4º Exército, acho que em Recife, chega no ouvido de Calazans e diz: vocês estão preparando as cobras no sertão brasileiro. E Calazans disse: depende do calcanhar, elas vão. Bom, o negócio é empolgante demais. O secretário-geral da instituição, o meu confrade Renan, cedeu o lugar dele para o confrade José Bezerra Marinho. Eu quero fazer muito curta uma intervenção que era muito longa, mas será curta. Marcos e Valquíria, vocês têm todo o direito de se emocionar. Vocês nos emocionam no que há de melhor em nós. Agora, Marco, você disse que naquela época vocês se reuniam, se preparando, convencidos de que iam mudar o mundo. E vocês mudaram. E vocês mudaram. Vocês alteraram o futuro de quem não tinha nascido ainda. Isso é uma obra divina. E o que vocês trazem com relação, você inicialmente, quando trouxe aquela questão do método do IBGE para diminuir o número de analfabetos, eu queria fazer uma pergunta a todos vocês, que aliás foi tema do meu comentário na CBN, toda quinta-feira eu tenho um comentário da semana passada.
Vocês sabem quantos analfabetos existem hoje? Dependendo do método, pode subir um pouquinho, diminuir jamais. Existem hoje analfabetos no Rio Grande do Norte? 57% da população. Pois é. Nós Próximo temos, disso. próximo disso, nós temos mais de 400 mil analfabetos no Rio Grande do Norte. E assim como existe essa forma de encobrir, existe da mesma maneira outra coisa que fica encoberta, que é quando se diz da diminuição da mortalidade infantil. Há uma morte surda que acontece em proporções terríveis, que são os desequipados para enfrentar o mercado de trabalho e a absoluta anulação da sua capacidade cognitiva pela falta de proteína de 0 a 6 anos de idade. Eu não estou dizendo novidade para ninguém, mas isso é a morte surda. E a minha pergunta, e essa é a razão principal, Jorge, que eu estou aqui acompanhando a Ana Maria, é a seguinte, Valquíria. O que vocês fizeram não é possível que não seja retomado de alguma maneira, agora no outro nível de consciência. Porque o que nós estamos fazendo no Rio Grande do Norte já há alguns anos, não vou falar nem do Nordeste, nem do Brasil, no Rio Grande do Norte, é enviar os nossos jovens para o futuro sem equipamento de sobrevivência. É isso que nós estamos fazendo. Eles não têm como sobreviver. A tecnologia está aí, ela é boa ou é ruim? Depende do que se faça com ela. Agora, uma coisa é fato. Você hoje, para ser operador, não é mais tratorista, para ser operador de uma máquina que colhe cereal no Brasil Central, você tem que ser capaz de fazer uma programação de computador. E aí? Diante de que nós estamos? Mas vocês nos inspiram, em mim estimulam, renovam energias, e eu acho que nós temos, nós que estamos aqui, nós que não somos de alfinete, porque choveu não vem, né? Nós que resistimos à chuva, nós temos o dever e compromisso. Porque você, Valquíria, você disse muito bem, isso é a emoção. E esse analfabeto que ia com esse bilhete de lugar para lugar, eu às vezes me sinto igual a ele quando assisto a Globo. O que os políticos fazem, as notícias, os acordos. Eu me sinto aquele analfabeto sendo mandado de uma mercearia para o armazém, do armazém para a oficina, da oficina para a casa de Coronel Severino. Eu me sinto exatamente assim. E é preciso que haja uma consciência crítica disso. Marcos e Valquíria, até hoje, se mantiveram coerentes e conscientes com esse momento. E eu acho que está na hora de nós, aqui, independente da idade, do tipo de atividade que a gente desenvolva, mas, Jojo, ao acolher a sugestão de Margarida, de trazê-los e de reverenciar de uma forma, como Paulo Freire dizia, nós temos que ter esperança, mas a esperança do verbo esperançar. Esperança no sentido que ela seja operante, a esperança ativa. É essa esperança que nós precisamos ter. Eu e Ana Maria viemos cheios de esperança de encontrar vocês aqui, mas vocês nos enchem de alegria e de nova responsabilidade. Obrigado. Meu confrade Ciro Pedrosa. Professor Marcos, querida Valquíria, tudo bem? Bom ver vocês, ver todos aqui. Rapidinho, porque eu acho que eles, depois desse bombardeio, eles precisam falar, né? Depois de nos emocionarem, fazer com a gente chorar, estão quase chorando ali. Susto. Fiz essa pergunta outro dia desse para o professor Marcos Guerra, porque eu estudando as escolas radiofônicas, porque eu pesquiso essa área da rádio, me chamou a atenção que na volta para Recife, o professor Paulo Freire cria a rádio da prefeitura para aplicar a alfabetização via rádio, porque quando ele sai de lá, ele não trabalha com isso.
Né? Então fico me perguntando, será que foram as escolas lá de Sutateza que inspiraram eles? E se a gente for procurar e pesar a que interesse se viram, as escolas de Sutateza se viram para enfrentar as ligas camponesas de Julião. Né? Então não vamos, a tecnologia é boa e é má, depende do uso. A minha provocação é exatamente essa. Saiu esses dias agora um número dos índices de analfabetismo e parece muito com a realidade que se tinha nos anos 60. Eu me senti nos anos 60. Porque pesquisei a campanha de 60 e o movimento de Jaú Amarelo trabalhava com essa coisa da alfabetização das ruas. E era coisa em torno de 50% de analfabetos. Né? Agora, a pergunta que para mim não cala, e é essa provocação que coloco, nós temos muitas teses sobre o método Paulo Freire. Paulo Freire é estudado, incensado por gente que nunca estudou, nunca praticou, nunca usou. Então você tem uma produção teórica sobre o método de Paulo Freire. E a pergunta que eu coloco, há espaço no tempo de hoje para a gente reduzir esses 57% de analfabetismo, considerando que temos realidades semelhantes, usando o método Paulo Freire, ou ele precisa estar ligado na tomada? Eu fiz essa pergunta a Marcos Guerra no dia da entrevista, mas eu vou me sentar e passar o microfone para vocês comentarem sobre a pergunta de Ciro, e em seguida eu peço ao confrade Assis Câmara para, em nome do Instituto, agradecer aos palestrantes. Ciro, é um prazer enorme vê-lo aqui. A gente já conversou sobre isso, não é? Ele era muito consciente disso. São decorridos muitos anos. Tem uma tecnologia aí que você não pode, é como você disse, não pode negar que ela existe. Pelo contrário, você pode agregá-la e torná-la mais eficiente e mais eficaz. Eu acredito que precisaria realmente fazer um reestudo e uma atualização, atentando para o momento. O momento atual é muito diferenciado daquele momento. E também o método é aplicado em razão de cada situação. Até os bairros, quando você vai trabalhar, você tem que trabalhar aquela cultura, não é? Mesmo só no Rio Grande do Norte, mesmo que você fosse em Natal. Porque quando a gente terminou o GIF, nós fizemos 10 círculos de cultura no bairro das Quintas. Nós tínhamos, nos deslocávamos toda noite levando os coordenadores. E foi muito bom nas Quintas. E também fizemos em Caicó, nós fizemos em Caicó, no diverso vocabulário, em Macau e Mossoró. Sim, implantamos também o método em Mossoró, com diversos ciclos, né? Mas isso tudo foi interrompido e houve aquele silêncio porque nós corríamos muito risco. O pouco material que eu tenho, eu enterrei no muro da casa do meu pai, porque nem ele podia saber, coitado, porque se chegasse alguém dizendo que eu era comunista, estava pregando a luta armada, era um desgosto muito grande. E aí, quando passou o perigo, eu desenterrei. Hoje eu tenho ainda, inclusive fiz a doação, criei cópia e fiz doação para o memorial para o Paulo Freire, que foi criado em Angicos. Inclusive tem na estrada, não é? O memorial, né, antes de chegar a uma escultura, não é? E indicando, você foi lá, não é? E tem o memorial funcionando numa das dependências da UFESA. Então, eles são muito empenhados nisso. Agora mesmo um jornalista chamado Passos lançou um livro, não é? Ele me ouviu, eu escrevi até um artigo para o livro dele, e eles são muito entusiasmados. A UFESA tem feito um desenvolvimento contribuído para um desenvolvimento muito grande em Angicos. Você chega lá, não há diferença de você conversar com um jovem de Natal, uma pessoa que estude, com um aluno da UFESA. Os que fazem pedagogia, eles têm um interesse impressionante. Logo a cidade é pequena, eles têm menos diversão do que, não é? Menos estímulos, então eles têm uma atuação bem positiva. Eu nasci
7 meses, com 1,2 kg. Então, sou meio habituado a imprensados assim, ia tentar fazer a coisa rapidamente. Vou fazer uma tentativa de ginástica aqui para essas questões. Método hoje, nenhuma dúvida, usando equipamentos, tecnologias, que eu sempre uso no plural, usando equipamentos e tecnologias hoje disponíveis. Eu me lembro quando estava como presidente do Conselho Nacional do Secretário da Educação, discutindo alfabetização, eu me dizia como é que a gente vai inventar alfabetização, porque o problema hoje não é mais de alfabetização. Aí apareceu isso aqui. Grande parte da resposta. Compreende? Então, hoje, sem isso, seria um atraso tentar fazer o Paulo Freire dos anos de agora. Então, há várias novas tecnologias, vários novos instrumentos, mas como disse Valquíria, há estudo científico por trás que praticamente exige a aula de cultura. Numa população que Paulo Freire estudou como a pedagogia do oprimido e que ele estudou em outros livros, também numa população dominada pelos dominantes atuais. Eu estou falando de poderes políticos, eu estou falando de poder financeiro, eu estou falando de poderes religiosos de algumas igrejas. Numa população assim, como? E o poder tecnológico. E o poder tecnológico, quer dizer, então, seguramente é possível reinventar, desde que se pretenda. Segunda, então, há espaço, hoje, há até muito mais espaço, porque se o analfabeto, nos anos 60, se sentia prejudicado, imagine hoje quantas coisas ele vê passar, quer correr atrás e não consegue. Está muito mais atrás do que o analfabeto dos anos 60. Eu esqueci de falar, uma coisa que para mim é determinante do resultado positivo nosso. Orgulhosamente, todos os ex-alunos das 40 horas de Egito, todos dizem: não tenho nenhum filho analfabeto, não tenho nenhum neto analfabeto, e alguns dizem: tenho neto que é gente importante. Ó, filho de minha filha é gerente da Caixa Econômica lá em Fortaleza. Fulano tem 5 ou 6 fazendo doutorado lá na universidade, etc. Aquela chamada mobilidade social, que filho de gado gatinho filho de analfabeto, mais analfabeto ainda, porque não dispõe de uma ambiência em casa sequer. Bom, então, não adianta, eu posso ir mais longe, mas o que eu vou dizer sobre isso já. Uma questão que me chocou, não é a primeira vez, a gente já conversou, todas as lendas em torno de Aloysio Alves, Paulo Freire e Aliança para o Progresso. A aliança não foi ela quem inventou a vinda de Paulo Freire para o Rio Grande do Norte. Não foi ela quem inventou. Kennedy, na generosidade dele, na visão dele, ele pensou uma aliança para o progresso com múltiplos objetivos que a maioria de nós assinaria embaixo. Não tenho nenhuma dúvida. Só que o poder nos Estados Unidos é dividido entre o partido no poder, uma parte da oposição que questiona, mas o Pentágono, porque tem general e tem comerciantes e industriais que tem um Pentágono para garantir a preservação daquela forma de poder.
entende? Fabricando arma, fabricando avião, transportando soldado, alimentando e fardando soldados, etc, 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 etc. De fato, se a gente não tem essa consciência... Então, a Aliança para o Progresso, ela veio para cá porque foi levantado. Houve um concurso de circunstâncias. Aloysio, doido para fazer e acontecer, certo? E apressado, porque Aloysio tinha pressa e é normal, tendo consciência que o candidato provável à reeleição poderia ser o Djalma Maranhão, e ele não gostava da ideia. O candidato provável a vice-presidente da República podia ser ele e não Miguel Arraes, entende? Aloysio percebia as oportunidades e percebia que tinha uma bandeirinha aqui levantada sobre a educação, Eugênio Salles. Outra bandeirinha de Djalma Maranhão. As bandeiras não se conversavam, porque bandeira não conversa, ela tem que ir mais alta do que a outra. E uma terceira bandeira também não iria conversar, compreende? O mundo real era esse. Paulo Freire topou. Eu primeiro conversei com Paulo Freire. Coincidentemente, Odilon levou Calazans e Aloysio a conversar também com Paulo Freire. Eu nunca soube por Paulo Freire que Aloysio tinha ido conversar com ele. E nem Aloysio soube por Paulo Freire que eu tinha ido conversar. Houve um concurso de circunstâncias. A UNE, a UE, etc. Pretendíamos isso. Fomos conversar com Paulo. Aloysio pretendia conhecer a mesma coisa. Também foi conversar com Paulo. Uma coisa bateu com a outra. Só que como a conversa foi depois de já uma primeira conversa com a gente, Paulo disse, eu aceito, mas por condições. Eu quero absoluta liberdade pedagógica e política. Está escrito naquele livro de Calazans. Eu quero que a direção seja entregue ao movimento estudantil. E 3 ou 4 outras. Eu quero que não haja visita de nenhum político em nenhum momento de aula. Entendeu? E isso foi feito. Agora, há muitas lendas. Por exemplo, a lenda de que alguém da janela onde eu dava aula ouviu não sei o quê. Eu dava aula na cadeia. Porque os soldados, os presos, quando ouviram aquele carro de som que Valquíria falou, os presos disseram, eu quero também, eu quero também. Eles queriam provavelmente também poder sair toda noite para uma aula. Mas o delegado foi mais vivo do que ele, disse, quer? Ok, então a gente vai trazer um professor para cá. Aí eles disseram, ótimo, então, já que veio um professor, que minha esposa, que minha filha, que não sei quem, e havia toda uma série de família. Então não havia janela, mas havia janela e olheiros em outras janelas, certo? Então, mas há muitas lendas. Eu queria dizer o seguinte, sobre a Aliança para o Progresso, o movimento estudantil se dividiu. O movimento estudantil. A UNE, respeitando a cartilha que Che Guevara editou na conferência de Punta del Este, que criou a Aliança para o Progresso, leia, o discurso está disponível aí, denunciava a Aliança para o Progresso como uma tentativa a mais do imperialismo para isolar Cuba e para impedir que outros países repitam Cuba. O discurso foi esse. E então, quando a UE do Rio Grande do Norte acertou algo com a Aloysio, a UNE do Brasil veio em cima de mim, ou da gente, da diretoria, e disse, não, vocês não podem, olha aqui o que disse o Che. A gente, tendo conversado com o Paulo, tendo conversado com a Aloysio, tendo conversado com o Calazans, nós corremos o risco. Dialogamos com o doutor Miguel Arraes, que ajudou na intermediação, e Paulo Freire, a um momento dado, bateu na mesa, depois de mais de 15 reuniões sobre o assunto, e disse, eu não tenho medo da aliança, é que tenha medo de mim. Terminou assim esse debate sobre essa questão da Aliança para o Progresso. A aliança descobriu em Angicos que não era bem assim, mas ela também estava dividida, porque o diretor de educação chamava
Philip Schwab, diretor de educação aqui no Recife, disse: esse método tem futuro, ele quem vai resolver. O adido cultural, não militar, o militar é o governo velho, o adido cultural da Embaixada dos Estados Unidos também escreveu um artigo no Globo a favor desse método, morreu aí. Hoje, se alguém souber um outro caminho, me ajude. Hoje, eu não encontro, ninguém encontrou até hoje, nenhuma linha de nenhuma publicação da Aliança para o Progresso com referência a Paulo Freire, a Angicos ou Rio Grande do Norte. Não é top secreto, não. Deve ter sido desaparecido, como foram desaparecidos tantos documentos. Entende? É uma aberração, mas isso existe. Agora, eu anotei uma última coisa aqui, que é o seguinte. Não queria esquecer. Até as bandeirinhas, eu estava querendo, eram bandeirinhas, mas elas chegaram antes. Nós realmente agradecemos ao Instituto e aos membros do Instituto e aliados que toparam começar um debate sobre essa questão, porque eu já vim aqui a uma fala sobre pé no chão, né? Eu vim aqui, tenho certeza que haverá outras, mas esses assuntos não morrem assim em uma fala, não. Eu convido quem puder, estou deixando aqui no Instituto, mas quem puder, essa revista, que é a única publicação do MEC sobre a escolaridade, está acessível na internet. Ali a gente fala daquele contexto que eu repeti aqui muito rapidamente. Entende? Aqui, Valquíria tem 2 artigos, se eu não me engano, falando sobre o dia a dia, sobre a alegria e as dificuldades dos professores. Então, eu recomendaria que a gente aproveite, vou terminar por aí. A primeira fala minha foi: por que isso aconteceu? Aí agora a última é dizer por que existem condições agora, como você disse, de que deixe de acontecer. E elas existem? Está nas nossas mãos, ou no nosso conforto. Eu creio que elas existem, claro que não será uma cópia. Paulo sempre convidou: me reinventem, não me copiem, e por aí. Então, muito obrigado a todos vocês e até uma próxima.